O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participou hoje de um evento sobre fake news e eleições organizado pela America's Quarterly, uma publicação dedicada à política, negócios e cultura nas Américas. Durante o debate, o ministro falou como o Brasil tentou combater as fake news em 2018 e como tem se programado para reforçar essa estratégia em 2022. Ele afirmou o seguinte: devemos estar novamente preparados para uma guerra. Barroso disse ainda que a internet é percebida como um ambiente em que a desinformação pode ser propagada livremente, mas há hoje um consenso de que é necessário promover alguma regulação. Para o ministro, é essencial buscar um equilíbrio entre garantir a liberdade de expressão e evitar a propagação de discursos de ódio ou crimes contra a honra. Segundo o ministro, embora seja positiva a democratização do acesso à internet, dos aplicativos de mensagens e das redes sociais em geral, é preciso combater comportamentos inapropriados e fixar regras que devem ser cumpridas tanto pelas plataformas quanto por seus usuários. Para Luiz Roberto Barroso, Augusto, embora a democratização do acesso à internet e às tecnologias seja positiva, é preciso combater comportamentos inapropriados e fixar regras para as plataformas e usuários. Vamos liquidar essa conversa fiada aí rapidamente. O ministro Barroso acha que se um político tratar com pouca elegância a verdade, ele não tem o direito de assumir o cargo, seja qual for a votação. Ele contar uma fake news. Primeira estranheza, ele se acha preparado para dizer o que é mentira e o que é verdade. E aí pune ele e os seus companheiros do TSE e assim será punido o político, porque mentiu. Esse raciocínio estendido ao mundo do Supremo Tribunal Federal proibiria a posse do ministro Barroso no Supremo. Eu digo por quê. Durante anos, ele disse que o Cesare Battisti, que ele chamava de Cesare, com toda a intimidade, disse que era inocente. Eu reli ontem algumas declarações dele. Ele dizia assim: ele é inocente, ele é uma vítima escolhida pelas autoridades italianas para servir de símbolo. Ele está sendo perseguido, ele não é culpado, não cometeu crimes, e eu sei disso também porque ele disse para mim que era inocente, reiterou a inocência olhando nos meus olhos. Então também ele é bom de olhar, né? Se dizia bom de olhar, e achava a argumentação do Cesare Battisti muito boa. Pois bem, Cesare Battisti desembarcou na Itália 20 dias depois, admitiu que não só participou dos 4 assassinatos, como foi o mandante de 2. O Lula, cinicamente, ele pediu desculpas, porque foi ele que negou a extradição do Battisti solicitada pela Itália. O Lula é cínico, pouco se importa com esse negócio. Aliás, pediu desculpas à esquerda italiana, que também reivindicava a libertação, a vida em liberdade do Battisti, que ele levou aqui, desfrutou dessa vida aqui no Brasil. Pois bem, um advogado que conta uma das maiores fake news da história da justiça brasileira, durante anos, pode assumir uma vaga no Supremo? Está preparado para isso? Se ele não soube, se o Battisti tapeou o seu advogado não está preparado para julgar nem uma disputa de algum brinquedo por 2 crianças. É isso. Você, Zé? Olha, a guerra já começou. E não é mais aquela guerra de pólvora e arma de fogo, né? É uma guerra por banco de dados, por dados e informação. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu entrar de forma parcial nessa disputa. E já vem fazendo isso há tempos, né? Só que agora ficou muito explícito. Eu fiz esse alerta aqui sobre o julgamento exatamente do Fernando Francischini. Ali
ficou definido de que o seguinte, de que se houver qualquer ataque ao sistema eleitoral, como a história contra as urnas eletrônicas e tal, isso dá cassação de mandato. E cassação se houver a eleição. Agora, em campanha, dá cassação do registro de campanha. Chega ao ponto que o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral diz com todas as linhas de que o presidente Jair Bolsonaro pode ter os direitos políticos cassados exatamente por conta do discurso dele contra as urnas eletrônicas. Essa fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela é uma fala grave, né? Que mostra, inclusive, aquela prepotência de quem se acha acima do bem e do mal e acima das leis. Eu devo dizer o seguinte, que há uma preocupação, e não é só no Brasil, uma preocupação internacional sobre as páginas sociais, as mídias sociais. Eu já trouxe aqui várias vezes essa história de que são empresas que querem lucro e que dominaram a comunicação no mundo, né? Então, há um consenso mundial de que é preciso definir normas. A primeira norma que eu acho que tem que ser definida é o fim do monopólio. E depois definir critérios vamos dizer, de contrato de adesão. Quando as pessoas entram nas mídias sociais, eles sabem exatamente o que fazer e o que não fazer. E aí você poderia ter outra mídia que te dá mais liberdade, por exemplo. Agora, esse debate de regular no sentido de, vamos dizer, de censurar as mídias, que é o tom dessa fala do ministro Barroso, isso não existe. Eu já li vários estudos sobre esse assunto e a conclusão eu vou passar para vocês aqui. Muita gente diz, e técnicos, especialistas, nem sabem como fazê-lo, como limitar as mídias sociais. E outros dizem que nem sabe se é possível fazê-lo. Eu vou dizer o seguinte, uma página pode estar na China, na Índia, nos Estados Unidos e ser lida aqui no Brasil, e ser movimentada aqui no Brasil. Ninguém sabe exatamente onde estão, na verdade, as mídias sociais e os seus backups distribuídos pelo mundo. Então, é uma arrogância dizer que precisa censurar as mídias sociais. O que eu cobro não é censura, o que eu cobro é fim do monopólio, e o que eu cobro é o seguinte, atender a um contrato de adesão. Quando você entra e saber exatamente o que pode e o que não pode, porque eu acho que elas são as verdadeiras mídias de comunicação. Sobre esse cerco que se faz, é um cerco contra os conservadores. A gente não vê nenhuma mídia social tirando páginas do ar de programas de esquerda ou de falas de esquerda com várias fake news. E, por outro lado, quem é que vai definir o que é fake news? O que é isso? Né? Isso é a opinião do outro. Então, o Tribunal Superior Eleitoral não pode entrar nessa seara de definir, e como um deus definir ali, olha, eu sou Hermes. Hermes era o deus que falava com os deuses e tinha a missão de levar aos ignorantes, ao povo, o que Deus estava pensando, que eles tinham que pensar. É daí a palavra hermenêutica, né? É a interpretação. Então, assim, o Tribunal Superior Eleitoral quer ser o novo Hermes, de entrar na cabeça das pessoas e dizer como elas devem pensar, ou seja, o que é e o que não é fake news. Porque, para mim, Lula ser candidato já é uma fake news. Ele dizer que é honesto é uma fake news elevada a 2, né? Então, fica muito subjetivo. Essa fala do presidente do TSE revela exatamente essa arrogância. Ele não vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições do ano que vem, mas dá uma demonstração clara qual é a média de pensamento do TSE e do Supremo. Você, Fiuza? Eu peço até desculpas aqui pela minha impaciência, mas eu quero fazer uma pergunta. Como é que pode continuar a vida? Como é que a vida pode continuar num país que se pretende democrático, com uma corte cassando o mandato de um deputado porque criticou a urna eletrônica? Eu não vou nem citar o nome do deputado, eu não tenho nenhum juízo sobre esse deputado.
Mas como é que você pode acreditar que vive numa democracia se vai lá uma corte, que é a Corte Suprema e barra Corte Eleitoral, vai lá e corta a cabeça de um representante do povo. Por quê? Porque ele criticou a urna eletrônica. Ou seja, porque ele, né, dentro dessas aspas aí, muito perigosas, ele propagou fake news, ou ele emitiu ou proferiu fake news. Ora, senhoras e senhores, não cansem a beleza do eleitorado, do nosso telespectador. Fake news é a palavrinha mágica para chicote, para tacape, para guilhotina, para tudo menos instrumento institucional, legal e democrático. Nós já vimos esse filme após 2018. Ficaram tentando empurrar essa ideia fajuta, que foi matéria de jornal, ex-jornal, nesse momento eu espero que volte a ser jornal, porque é um veículo glorioso. Mas não foi um só também, mas esse consórcio, né, que antigamente era imprensa. Eles até hoje, até anteontem, estavam nessa aí. Não, a eleição foi resolvida, foi decidida por um golpe de WhatsApp. Essa é a pegadinha. Essa é a pegadinha que está no STF, que o Senado compactua, né, ali formulando lei da mordaça. Fake news é o nome do jogo. Como é que a gente faz para as redes sociais, que são o novo espaço da opinião pública, parem com esse eufemismo? Não, porque as redes sociais, a onda de ódio, isso o que há? Isso aí é, né, telefone, televisão, rádio, correio, carta, praça pública. Agora tem a digital. Qual é o problema? Qual é a diferença? É opinião pública. Parem de inventar história. Então, eles querem, né, com uma varinha de condão, que na verdade é um tacape, eles querem que não apareça lá nas redes sociais STF vergonha nacional. Eles sabem que não é, mas eles querem fingir que isso é uma onda de ódio, de milícias digitais, de gabinetes do ódio, Eles sabem muito bem que aquilo é a opinião pública. Ali está a opinião pública. E por que a opinião pública faz esse tipo de manifestação? STF vergonha nacional, porque ela está sem nada para fazer, porque ela está com a vida ganha? Não, porque o STF está exorbitando, como nós estamos notando agora. Ele tenta trazer nessa retórica, o Luiz Roberto Barroso, ele é um palestrante. Ele tem uma vida absolutamente artificial em relação ao que se passa no país. Então ele aparece nesses fóruns, são juízes, magistrados que falam pelos cotovelos e vem com essa retórica. É fake news, é porque é fake news, que é o gabinete do ódio, que é a onda do ódio, mas nós somos os iluministas, os educadinhos, os cheirosinhos. Estão sempre nessa. Só que isso não tem graça. Essa não é uma crônica nem que caiba ironia e sarcasmo, porque isso aí é um gatilho antidemocrático. Isso é a criação de um pretexto para você caçar um deputado. Como é que você pode caçar um deputado? Volto ao início do comentário. Como pode continuar a vida nesse país com um representante do povo sendo caçado? Os votos que recebeu, que é assim que funciona a democracia, que ele recebeu legitimamente, isso tudo está suprimido, isso tudo está suspenso, isso tudo está cortado por uma corte que resolveu não gostar de uma coisa que ele falou. Ah, não, mas as urnas eletrônicas são seguras. Ele pode, o quanto ele quiser, dizer que são vulneráveis, porque são. Não é disso que se trata. Fake news é uma maneira de caçar, de cortar a cabeça quem falar o que eu não gostei. Você, Cristina Grêmio, temos 3 minutos. Vou acrescentar algumas coisas, porque já falaram, né, Zé Maria e Fiuza aqui tocaram em pontos bem importantes. A questão
a declaração do ministro Barroso que vamos nos preparar para uma guerra, vai ser uma guerra. Ministro, nós do lado de cá já estamos tendo que nos preparar com a guerra em andamento, sem armas. Nós não temos armas, nós fomos para a rua aos milhões clamar por liberdade de expressão. Nós estamos sendo censurados. Nós, jornalistas que não fazemos parte desse consórcio aí a que o Fiuza se refere, estamos tendo vídeos derrubados simplesmente porque nós entrevistamos médicos no meio de uma pandemia. Não se pode mais ouvir os médicos que vocês acham que não estão autorizados a falar. Os médicos não estão conseguindo dar aulas online no meio de uma pandemia, não podem ensinar seus residentes, não podem ensinar os alunos dos últimos anos sobre os estudos que eles fazem, médicos cientistas com um histórico de publicações em revistas científicas sendo censurados, porque vocês acham, e o pessoal da cultura, né, da censura acham que determinados médicos não podem falar, que determinados cientistas não podem pesquisar, ou que eles descobrem não pode ser revelado. Só pode ser revelado aquilo que a indústria farmacêutica permite. Pessoas que tiveram efeitos adversos graves por causa das vacinas, com laudos comprovados por peritos nomeados por juízes, porque as famílias precisam entrar na justiça para pedir, pelo amor de Deus, que alguém investigue a morte de um parente, não podem divulgar esse laudo. São acusadas pelos empáticos das redes sociais de estarem tentando lucrar em cima da morte de um filho. E são censuradas essas pessoas. Fazem lives e a live cai. Tentam a todo custo fazer a informação circular e a informação não circula. Já estamos vivendo a guerra da censura no Brasil. Não adianta vir com essa hipocrisia e dizer que vai ser em 2022. Em relação aos disparos de WhatsApp, tentaram plantar essa narrativa e foram até as últimas consequências. Abriram pedidos de cassação da chapa do presidente e do vice-presidente eleitos. Não conseguiram provar. E aí não conseguiram provar e os ministros lá que julgaram disseram, não tem provas, mas nós sabemos que existe. Ano que vem vai ter prisão, ano que vem vai ter punição. É a sentença de véspera, é a condenação de véspera, sem provas mesmo, porque virou prática, né, nos tribunais superiores do Brasil, abrir inquérito de ofício, mandar prender sem processo legal, sem acusação formal, inventar que vídeo é flagrante perpétuo, mas aí a gente tem aí um líder do PCdoB que falou impropérios em cima de um palanque lá no Ceará semanas atrás, acho que já completou mais de mês, aí contra os ministros, e está solto, ninguém faz nada, o vídeo está lá, flagrante perpétuo. Então a guerra já está instalada e não adianta jogar para a plateia, porque a plateia está aqui do lado de cá sofrendo a censura.